galera, chegamos no nosso último vídeo do módulo 5 e a gente vai falar de racionalização de denominadores, que é muito importante, principalmente no ensino médio. A gente aprende no ensino fundamental, lá no 9º ano, e lá no ensino médio a gente usa até o final dos tempos. Beleza. A primeira coisa é a gente entender o que é racionalizar um denominador. Bom, o número, para ele ser racional, ele tem que poder ser escrito na forma de fração, né? E um número, quando ele é irracional, ele tem infinitas casas decimais que não se repetem. Então, observe, a ideia é muito simples, é facilitar a conta, escrever a indicação da conta ou de uma fração de uma forma mais simplificada. Perceba, vamos para a mesa aqui, ó. Vamos ver juntos aqui. Eu quero fazer esse exemplo aqui com vocês. Imagina que eu tivesse que dividir o número 5 por raiz quadrada de 2. Não seria uma tarefa fácil. Por quê? Porque raiz quadrada de 2 é 1,4142 reticências. Imagina, dividir 5 por essa carroça aqui. Não seria uma das tarefas mais simples. Mas a gente também não quer efetuar essa divisão toda. A gente quer simplesmente trocar esse denominador irracional por outro que é racional, ou seja, um número que é uma dízima não periódica por um número mais bonitinho, um número racional, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos lá, olha aqui para mim. O lance é o seguinte, olha, a gente aprendeu no ensino fundamental que existem várias frações que são equivalentes a outras. Eu vou te dar um exemplo clássico para você entender a ideia. Olha só o que acontece. Se eu pegar a fração meio, né? Se uma pessoa comeu a metade do bolo, ela pegou o bolo, dividiu em duas partes e comeu uma delas, né? Agora, imagina que eu quisesse encontrar uma fração equivalente a meio. O que eu deveria fazer? De forma prática, a gente tem duas opções. Para encontrar uma fração equivalente a outra, basta que a gente multiplique o numerador por um número ou divida o numerador por um mesmo número. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 7 em cima e embaixo, desde que eu faça isso em cima e embaixo, eu vou encontrar a fração 7/14. Perceba que 7/14 é equivalente a meio, né? Se uma pessoa pegar o bolo dela, dividir em 14 partes e comer 7, ela comeu exatamente a metade. Então, são frações equivalentes. Então, a gente descobriu aqui uma forma prática. Olha lá aqui para mim. Nós acabamos de descobrir aqui juntos uma forma prática de encontrar uma fração equivalente a outra. Bom, de forma bastante simples, basta eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo númerozinho, porque a fração que eu vou encontrar é estritamente ou rigorosamente equivalente à primeira, lá, a original. Beleza? Então vamos lá. Nós aqui, no nosso curso de matemática básica, vamos trabalhar com duas racionalizações apenas. A primeira é quando a gente tem raiz quadrada no denominador e a segunda é quando a gente tem uma soma ou uma diferença de raízes quadradas no denominador. Então vamos caso por caso e depois a gente treina, beleza? Então tá. Olha só, o meu primeiro caso aqui, deixa eu tirar essa palavra exemplo daqui, é o seguinte, é quando eu tenho raiz quadrada exata. Naquele meu primeiro exemplo lá, deixa eu escrever esse exemplo aqui no cantinho para não atrapalhar a gente. Olha, eu tenho 5 sobre raiz quadrada de 2. A ideia básica é que eu quero tirar essa raiz daqui, eu não quero ter uma raiz quadrada não exata no denominador. Ela pode estar até no numerador, mas no denominador eu não quero, porque isso atrapalha tirar MMC, né, fazer continha, somar, subtrair com outras frações, então me atrapalha. Eu não quero ter essa raiz quadrada de 2 aqui embaixo. Como eu acabei de falar para vocês, existe a possibilidade de eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, e a fração que eu vou encontrar é estritamente ou rigorosamente equivalente a essa. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, esse número que a gente vai multiplicar, a gente chama de fator racionalizante, né? O fator racionalizante de uma raiz quadrada é sempre ela mesma. Olha para mim aqui. O fator racionalizante de uma raiz quadrada é sempre ela mesma. Você não deve estar entendendo. Primeiro, a palavra fator é o númerozinho que multiplica. Racionalizante é que torna o que era irracional em racional. Vou ser mais específico. Por exemplo, se você pegar a raiz quadrada de 7 e multiplicar pela raiz quadrada de 7, você vai encontrar a raiz de 49, que é 7. Então você percebe
que quando você multiplica uma raiz quadrada por ela mesma, o resultado que você vai encontrar é o carinha que estava lá dentro, que a gente chama de radicando. Então, por exemplo, ó, raiz de 11 vezes raiz de 11, faz você, 11. Raiz de 17 vezes raiz de 17, 17. Percebeu? Então, vamos voltar aqui para o meu exemplo. Ó. Então, se eu quero encontrar uma fração equivalente a essa com o denominador racionalizado, o fator racionalizante é a própria raiz quadrada, tá aqui, ó. E aí, qual vai ser o resultado final que eu vou encontrar? Eu vou multiplicar 5 por raiz de 2 em cima, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Legal. Essa fração aqui, ó, ela é rigorosamente equivalente à primeira, só que ela é mais fácil de manusear, porque o denominador dela agora é racional, eu consigo tirar MMC, então fica mais fácil de operar essa fração aqui com outras, beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Só mais um exemplo para ver se a gente entendeu. Eu vou deixar esse aqui em cima, vou colocar aqui, ó, 15 sobre raiz quadrada de 3. Bom, a gente já aprendeu que o fator racionalizante de uma raiz quadrada é sempre ela mesma. Então, nesse caso, eu vou multiplicar por raiz de 3 embaixo, multiplicar por raiz de 3 em cima. Em cima, o que nós vamos encontrar? 15 vezes raiz de 3 é 15 raiz de 3. Não tem jeito de fazer nada. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Dá para simplificar esse 3 com esse 5. Resultado final, 5 raiz de 3. Fácil, não? Tranquilo. Então, o primeiro caso já foi. Todas as vezes que você tiver uma fração que tem raiz quadrada no denominador, você já sabe que o númerozinho que você vai ter que multiplicar o numerador e o denominador é a própria raiz quadrada. Legal. Vamos para o segundo caso, que acontece muito em todas as séries do ensino fundamental, 9º ano, e também no ensino médio, é o caso em que eu tenho no denominador uma soma de dois numerozinhos em que pelo menos um deles é uma raiz quadrada. Bom, para isso, a gente vai ter que lembrar um produto notável. Vamos ver se você lembra, que é esse daqui, ó. Se eu multiplicar a soma de dois números pela diferença de dois números, que é o famoso A mais B vezes A menos B, eu encontro o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplinho. Perceba o que acontece quando eu multiplico a raiz de 5 mais 1 com o seu conjugado. Olha para mim aqui na câmera. O que você está falando, Chanchal? O que é isso? Gente, o conjugado de uma expressão é pegar a expressãozinha e trocar o sinalzinho do meio. Então, o conjugado de A mais B é A menos B. O conjugado de raiz de 2 mais 3 é raiz de 2 menos 3. Só trocar o sinalzinho do meio. Então, vamos voltar aqui, ó. Se eu multiplicar o raiz quadrada de 5 pelo seu conjugado, que é raiz de 5 menos 1, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o quadrado de raiz de 5 menos o quadrado de 1. Perceba que essa conta dá 4. Por quê? Porque a raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 25, que dá 5, é só cortar. E 1 ao quadrado é 1, 5 menos 1, 4. Olha que coisa legal. Então, olha só. Todas as vezes que no denominador de uma fração aparecer uma soma ou uma diferença entre dois numerozinhos, em que pelo menos um deles é uma raiz quadrada, basta que a gente multiplique pelo conjugado. Repete comigo. Multiplica pelo... Isso, conjugado. O conjugado de uma expressão é ela mesma trocando o sinalzinho do meio. O conjugado da soma é a diferença e o conjugado da diferença é a soma. Vamos fazer aqui alguns exemplos, só para ver se você entendeu mesmo. 2 exemplos, depois a gente vai para o quadro misturar tudo, pode ser? Você já deve ter vindo aqui atrás, tem algumas coisas para a gente fazer, né? Então vamos lá, olha para cá, ó. Exemplo 1, deixa eu colocar o exemplo aqui de ladinho para a gente ter espaço. Então eu tenho, ó, 3 sobre 4 menos raiz quadrada de 2. Legal. Ó, no denominador apareceu uma diferença entre dois números, e um deles é a raiz quadrada. Beleza, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um parênteses e a regra é multiplicar pelo conjugado. Qual é o conjugado de 4 menos raiz de 2? 4 mais raiz de 2. Se eu multipliquei embaixo, multiplique em cima também. Essa é a regra. O que a gente vai encontrar? Faz junto comigo. Em cima, eu não vou ser afobado, não. Eu vou esperar um pouquinho e vou deixar indicado. 3 vezes 4 mais raiz de 2. Agora, embaixo,
eu vou ter o quadrado do primeiro. Qual que é o quadrado de 4? 16, menos o quadrado de raiz de 2, que a gente já sabe que é 2. Então, o resultadinho vai ser 3 vezes 4 mais raiz de 2 sobre 14. Por que eu falei para você não multiplicar? Porque talvez fosse possível simplificar esse número com esse. Nesse caso não é, e você tem duas opções. Ou você deixa assim, ou você aplica a propriedade distributiva. 3 vezes 4, 12, mais 3, raiz de 2, tudo isso sobre 14. Muito fácil, não? Vamos tentar fazer os exemplos do quadro? Então vamos lá, vem comigo. Vamos lá, ó. A gente tem aqui 3 exemplinhos para a gente poder trabalhar. Letra A e letra B só tem raiz quadrada e na letra C tem um conjugadinho ali, ó, para a gente poder trabalhar, porque tem uma diferença e a gente tem duas raízes quadradas não exatas. Bora lá, ó. Na letra A, quem que é o fator racionalizante? É o próprio raiz de 2. Ó, repete, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, quanto que deu aqui? Em cima 5, raiz de 2, embaixo 2. Muito fácil, não? Tranquilo. Agora, toma cuidado com essa letra B aqui. Eu tenho 2 vezes raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. Não é soma, é produto. Quando é produto, o fator racionalizante continua sendo a raiz quadrada. Beleza? Então, eu não vou me importar com 2, porque ele está multiplicando raiz de 3. Se ele estiver somando, aí não. Né? Se tiver soma ou diferença, é o segundo caso que a gente acabou de trabalhar. Mas nesse caso aqui não. Então, o fator racionalizante é o próprio raiz quadrada de 3. Vou colocar o resultado aqui embaixo para não ficar embolado. Em cima ficou 7 vezes raiz de 3. 7 raiz de 3. Vamos tentar fazer aqui embaixo de cabeça? Vamos lá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente sabe que é 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. E 3 vezes 2, 6. Acabou. Não tem jeito de simplificar. A minha conta acabou aqui. Resultado final. Bora fazer a letra C e última aqui, ó, para depois a gente treinar como atleta. Tem que treinar como atleta. Então, olha lá, ó. Raiz de 5 menos raiz de 3. Felicidade. Tem aqui uma diferença. Se tem diferença, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Fala você aí de casa, quem é o conjugado de raiz de 5 menos raiz de 3? É raiz de 5 mais raiz de 3. Mas eu posso multiplicar só embaixo, Xanxão? Não, tem que multiplicar embaixo e em cima também. Porque senão a fração não fica equivalente. Bom, em cima, como eu havia dito, não vou ser afobado. Vou deixar lá, ó, 2 vezes raiz de 5 mais raiz de 3. Bora fazer continha aqui embaixo, né? A menos B multiplicado por A mais B. Eu tenho que pegar o quadrado de raiz de 5, que é 5. Menos o quadrado de raiz de 3, que é 3. Só que 5 menos 3 é 2. Olha que interessante. Eu posso simplificar esse 2, isso aqui dá 2, né? Eu posso simplificar esse 2 com esse. Olha que coisa linda. Então, resultado final, raiz de 5 mais raiz de 3. Entendeu? Tá sabendo tudo de racionalização? O que tem que fazer agora? Treinar como um atleta. Passar por experiências. Quanto mais exercício você fizer, melhor em matemática você fica, você vai ficando expert, aquele cara que sabe muito aquilo que está fazendo. E você quer ser aquele aluno miteiro, aquele que tira total, que é elogiado pelo professor, que é elogiado pela família. Então continua treinando, cara. Matemática básica é vida. Vai lá e treina como atleta. Quer aprender mais? Tem muito mais conteúdo de matemática básica para você aqui no Loyola. Beleza? Então espero você no próximo vídeo. Sabe por quê? Porque estou sempre contigo. Somos grandes amigos. Um grande abraço para você e fui!